Então, boa noite a todas, né? A paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar, né? Mais um encontro hoje, dia 8 de setembro. Amém? O nosso tema de hoje é Eu Amo Jesus. Então, Maria Esperança ora por nós, né? Para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha trazer, né? Quem Ele determinar para estar conosco aqui e também para assistir depois. Amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, ao nosso Pai, buscando nele para as nossas vidas e também para aquelas que vão assistir depois. Amém. Para que Deus venha falar no nosso coração, nos dar direção. Amém. E é isso que nós necessitamos. Amém. Grandioso e poderoso Deus e Pai, diante da sua presença, Pai, aqui nos colocamos e clamamos, Pai, que a sua presença também seja aqui conosco, Pai. Amém. Nos orientando, Pai, nos ajudando, nos dando sabedoria, discernimento, entendimento da sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da sua palavra hoje, conforme, Pai, o Senhor já tem preparado no coração, Pai, da tua serva que vai trazer a palavra. Senhor, ó Deus, que nós possamos, Pai, receber essa palavra e que ela venha fazer morada em nossos corações, Pai, na nossa mente, que ela venha, Senhor, criar raízes, ser fortalecidas em nós, para que nós possamos também, Pai, através da sua palavra, gerar frutos, Pai, para o teu reino. Senhor, ó Deus, alcança cada vida aqui, Pai, cada mulher que está nessa live. Senhor, ó Deus, aquelas que vão entrar, aquelas que vão ouvir depois, Pai, todo aquele, Senhor, abençoa, Senhor, eu não sei o que cada uma necessita, mas o Senhor conhece, sabe, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer fisicamente, espiritualmente, mentalmente, Pai, e nos ajudar, Senhor, ó Deus, continuar sempre firme, buscando no Senhor, crendo no Senhor, sabendo que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que foi aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. E a nossa vida, Pai, nós cremos que está no controle das suas mãos, Pai. Continue, Pai, no controle, cuidando, guardando e nos dando sabedoria e discernimento, Pai. Nos dê ouvidos sensíveis para ouvir, Pai, a voz do Espírito Santo falando conosco e nos dando direção. Nos dê, Senhor, ó Deus, também olhos espirituais, Pai, para enxergar, Senhor, ó Deus, aquilo que é do Senhor, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não é, Pai. Senhor, ó Deus, que nós possamos ter entendimento, Pai, da sua palavra. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. E já te agradeço, Pai, que eu creio que o Senhor já abriu as portas do céu, Pai, para falar conosco e nos abençoar. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dona Dirce também entrou depois. Boa noite. Paz do Senhor. Boa noite. Paz do Senhor. E quem quiser ficar com a câmerazinha ligada é bom, viu? Não poder ver vocês é bom, né? Quem não quiser, fica à vontade. Vamos lá. Então, hoje, amadas, o tema que o Senhor colocou e trabalhou no meu coração essa semana foi a respeito do amor, mas do nosso amor para com o Senhor. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus, né? Se você perguntar para 100% das pessoas, a não ser aqueles, né, que não acreditam, né, na presença de Deus, mas se você perguntar para 100% das pessoas, você ama Deus? A pessoa vai falar assim, claro que eu amo, né? Todas vão falar dessa forma. Sim, eu amo a Deus. Mas, na verdade, nós precisamos entender um pouco sobre o que é esse amor, né? Para a gente realmente conseguir diagnosticar se a gente realmente, né, está exercendo esse amor e se a gente realmente tem esse amor, realmente, né, por Deus. Amém? A gente já aprendeu nos encontros passados sobre o amor de Deus para conosco. Como ele nos ama, como ele nos quer, né? Como ele veio aqui nessa terra e morreu na cruz por nós, né?
Então, nós já falamos sobre esse amor de Deus, que ele veio e ele morreu e ele nos ama. Mas agora nós vamos pensar no contrário. Amém? Eu pesquisei, né, no dicionário. Ô, Maria Esperança, eu vou desativar seu microfone só por causa de interferência. Eu tentei desligar, não... Não, já desativei aqui, porque aí você ativa só na hora que você precisar falar, tá bom? Eu olhei aqui, né, pesquisei no dicionário, em algumas fontes, a respeito do significado de amor. Né? Então, eu anotei alguns significados que eu achei interessantes, né? Cuidado extremo, fidelidade, grande afeição que une uma pessoa à outra, né? Então, olha só, o amor, ele une. Quando nós amamos alguém, nós queremos estar sempre perto dessa pessoa, não é assim? Nós queremos ter ela, né? Perto de nós queremos ter relacionamento com essa pessoa. Isso é amor. Amém? Eu não posso dizer assim, eu amo, mas se eu estiver perto dela, tá bom. Se eu não estiver, tá tudo bem. Então, não é amor. O amor, ele traz, né, a necessidade de haver um relacionamento entre aquele que ama e aquele que é amado. E aí, isso, na verdade, é um significado dos dicionários, tá certo? Como eu gosto sempre de colocar, né? Não somente o que a palavra de Deus nos ensina, mas o que a gente ouve mesmo, né? Em termos de significados científicos, né? E aí nós vamos falar sobre o amor agora, lá em João 14, do 15 ao 31, nós vamos ler. E é um capítulo bem grande, mas nós vamos destrinchar ele. Amém? Eu vou ler ele todo e depois nós vamos refletir sobre algumas partes dele. Porque ele fala realmente sobre esse amor, né? Sobre a pessoa que ama a Deus, ok? Então vamos ver aqui, ó. Então Jesus fala assim: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolador. Eu voltarei para vós. Quem que vai voltar para nós? Quem vai voltar? Jesus, isso mesmo, Jesus, como consolador. Ele fala: eu não vos deixarei sós, eu voltarei para vós, né? Então ele volta, né, como o consolador, né, através, né, como o Espírito Santo de Deus. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariotes: Senhor, como é isso que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. E o meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Essa coisa vos tenho dito, ainda estando convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. Ouviste o que eu vos disse: eu vou
e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis por eu ter dito, eu vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. E agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer. Daqui adiante eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, e como o Pai me ordenou, desta forma eu faço. Levantai-nos e vamos daqui. Então, amadas, esse vai ser o primeiro capítulo que nós vamos estudar nessa noite sobre amar a Deus. O Senhor, ele fala, né, no versículo 15, o primeiro sinal, né, de amor ao Senhor. Guardar os meus mandamentos. Mas por que, Thaisa? Por que guardar os mandamentos? Então, Deus é um Deus carrasco que põe um tanto de regra e que a gente tem que seguir essas regras se a gente quiser amar Ele. Não. Porque os mandamentos do Senhor, amadas, são instruções de vida. São instruções para que a gente tenha uma vida melhor. Para que a gente possa viver uma vida de qualidade com Ele. Para que a gente possa viver uma vida de relacionamento. Então, os mandamentos do Senhor não são para punir os seus filhos. Os mandamentos do Senhor são instruções para que a gente possa, dentro dessa complexidade enorme que é o ser humano, para que a gente possa viver e ter um relacionamento melhor com o Senhor. E para que a gente possa vencer o mal que existe no mundo hoje e dentro de nós mesmos. Né? Então, amadas, a primeira situação que ele fala, guarde os meus mandamentos. Ah, você vai ser perfeito? Não. Porque a Bíblia diz que não há quem diz que não peque. Quem fala que não peca faz de Deus mentiroso. Não existe ninguém neste mundo que cumpriu todos os mandamentos. Mas ele fala, guarde. Isso é, tenha apreço, tenha cuidado, faça a sua parte, se esforce, né? O relacionamento, né, que o Senhor quer é um relacionamento que ele vai impactar dentro do nosso espírito. Espírito comunica com espírito. Eu preciso ter o meu espírito fortalecido. Eu preciso receber o nome de Jesus na minha vida. E eu preciso ter o meu espírito fortalecido para que eu possa realmente ter esse relacionamento com ele. Porque quem ama não quer ter relacionamento. Como que a alma vai se relacionar com o espírito? Não tem como, não vai bater, não vai encaixar. Então, nosso espírito precisa estar fortalecido para ter relacionamento com o Espírito de Deus. Amém? Ele enfatiza no versículo 18 de novo, eu voltarei para vós, né? Jesus, ele volta novamente a dizer assim, eu volto, eu vou voltar manifestado como Espírito Santo. Eu estou indo, mas eu volto manifestado como Espírito Santo. E ele volta para onde? Aonde que o Espírito Santo habita? Onde que o Espírito Santo habita, amadas? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitamos o nome de Jesus, recebemos o Espírito Santo, ele habita onde? Maria Esperança estava fazendo mímica para não ligar o microfone dentro de nós, né? Dentro de nós. Deus, ele nos ama tanto que ele escolheu habitar dentro de nós, né? No versículo 21, que ele fala assim, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Por quê?
Porque eu ter os mandamentos e guardar, eu estou mostrando para Deus assim, olha, Senhor, da mesma forma que o Senhor me ama e que o Senhor resolveu se diminuir para vir morar dentro de mim, eu quero mostrar para o Senhor que eu te amo, guardando aquilo que o Senhor me confiou, guardando os seus mandamentos, guardando, né, as suas instruções. É a reciprocidade, né? É a reciprocidade. E dessa forma, quanto mais amor nós demonstramos, mais amor nós sentimos de Deus. Ah, quer dizer que ele vai me amar mais ou menos? Não. Deus, ele ama a todos, né? Ele tem amor pelas suas, né, pelos seus filhos. Mas eu vou sentir mais esse amor. Um filho que vive mais próximo do pai, ele sente mais o amor do pai do que aquele filho que mora, por exemplo, em outra cidade. Por mais que os pais, por mais que o pai ame todos os dois da mesma forma, mas aquele filho mais chegado, ele vai sentir mais aquele amor. Por quê? Porque ele está se relacionando mais. No versículo 26, né? Ele fala assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas, né? Então, assim, ele fala: olha, com esse relacionamento, né? Com esse relacionamento, eu vou guiar vocês na verdade. No 28, ele já fala: não turba seu coração, né? Tenha paz, né? A paz em Jesus, não a paz do mundo, a paz em Jesus. Então, esse é o primeiro restart, né, que a gente tem que ter. Eu realmente eu tenho buscado guardar, né, os mandamentos do Senhor, eu tenho buscado alegrar o Senhor com a minha vida. Ah, perfeito, eu não sou. Mas eu tenho buscado alegrar o Senhor com a minha vida. Vamos lá em João 21 agora, do versículo 15 a 19. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com a morte que havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse: Segue-me. Amadas, amar Jesus é cuidar do seu povo. Amar Jesus é proteger, é zelar pelo povo de Deus.
Amar, né, é apacentar o seu povo. A paz do Senhor, boa noite. Só consegui entrar agora. Amém, Cássia. A paz do Senhor. Está na bênção. Apacentar significa conduzir, vigiar o pasto, pastorear, guiar, alimentar e proteger. Isa, mas aqui nós não somos pastoras. Nós não somos pastoras, nós não temos liderança na igreja. Eu sou só uma irmãzinha que fica lá no banco. Amada, o mandamento do Senhor de seguir Jesus, ele não falou assim, somente os líderes devem fazer isso. Não, ele fala, tu me amas? Então faça. Mas cuidar do povo, zelar o povo, pelo povo de Deus, não tem que ser dentro da igreja só, não. E zelar pelo povo de Deus, muitas vezes, é também você proteger aquele irmãozinho, aquela irmãzinha. Né? Ao invés de você estar lá sentando o pau nela, falando tantas coisas, entrando no grupo da fofoca para falar mal do que aconteceu na vida da irmã, da outra lá que caiu, do outro lá que separou, do outro lá que não sei o quê. Você vai orar por essa pessoa. Isso é zelar, isso é proteger. Então, amadas, tem várias formas de cuidar. Tem várias formas de zelar. E o interessante, eu não sei se vocês já repararam isso, eu reparei isso dessa vez, né? Que Jesus, ele não repete, ele fala primeiro, apacenta meus cordeiros, e depois ele fala, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque tanto a ovelha é o animal crescido, o cordeiro é o filhote, amém? Então, ele fala que nós temos que cuidar, sim, né? Nós temos que cuidar dos grandes e dos pequenos. Eu gosto de dizer, nós temos que cuidar dos prováveis e dos improváveis. Nós temos que cuidar, né? A gente precisa prezar, cuidar, zelar pelo pastor, né? Vamos dizer isso em termos de cargo, mas não é questão de cargo, né? Até por aquele irmãozinho que estava na igreja e desviou. E você procurou por ele? Você procurou por ele? Você procurou por ela? Ou você simplesmente deixou para lá? A igreja continua cheia mesmo? Você está tão atarefada, né? Tantos problemas seus para resolver. Então, amada, existe um caminho. Onde é nesse caminho é que eu realmente vou ver se eu amo a Jesus. É nesse caminho que eu realmente vou ver se eu tenho amor pelo Senhor. A palavra de Deus diz assim, como você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que tu vês? Então, é um caminho fácil? Não, não é. Como a Maria Esperança estava falando aqui, né, um pouco antes da gente começar a gravação, né, que ela está no propósito de resgate de almas, de oração pelas almas, e que aí vem os levantes. Eles vêm sim. Eles vêm com toda a força para te tirar do foco. Mas aí eu preciso escolher. Amar é uma escolha. Amar é uma decisão. Amar não é um sentimento. Nós já falamos sobre isso.
né? Amar é um sentimento. Não, desculpa, falei errado. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido amar Jesus. E eu decido fazer o que ele fala no final aqui, ó. Segue-me. Segue-me. Seguir Jesus nem sempre vai ser um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. Lutar por almas não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. Para quem tem amor por almas, para quem tem amor pela obra, porque tem amor por Jesus. Vamos lá em Romanos 8, do versículo 18 a 37. Nós também vamos ler ele todo, porque ele também fala muito sobre esse caminho do amor. Paulo, né? Ele foi um apóstolo que ele, quando ele conheceu Jesus, e ele teve aquela experiência com o Senhor, ele foi envolvido de um amor tão grande que ele abriu mão da vida dele para viver esse relacionamento com Jesus, para viver esse amor. Então, ele vai falar aqui muito sobre essa questão do amor. Vamos lá, do 18 em diante. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme, uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos pela esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou, e aos que ele chamou também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas?
Quem acusará alguma coisa ao escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. 37. Quem é que o condenará? É Cristo que morreu, sim, e foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos através daqueles que nos amou. Amados, nós precisamos apacentar e nós precisamos ser apacentados. Como Paulo fala no versículo 22, que toda a criação geme. Toda a criação geme, amadas. O que nós vemos no mundo hoje é a criação gemer. O que nós vemos hoje, no nosso dia a dia, onde nós vamos, nas experiências que nós temos no nosso dia a dia, é a criação gemer. É nós mesmos gemermos. Porque ele fala que nós também gememos. Mas nós gememos pelo quê? Pela adoção. Ele fala isso, né? No versículo 23, né? Esperando a adoção. Né? No versículo 23, gememos esperando a adoção. Que adoção? Sermos recebidos como filho protegido de Deus. Sermos e termos um relacionamento com Deus. O mundo geme por um relacionamento com Deus. Só que, infelizmente, amadas, muitos são como aquela criança recém-nascida, que geme e chora, mas não sabe o que está precisando. E muitas vezes, você já viu quando a criança está com muita fome, principalmente nos primeiros dias, né? E a gente vai dar o mamar para o neném, e o neném está com muita fome, e ele chora, e ele não aceita de jeito nenhum se colocar o peito na boca dele. Por quê? Porque ele não sabe que é aquilo ali que ele está precisando. Ele sabe que ele está sentindo aquela dor da fome, né? Mas aí você vai com o peito para poder amamentar e ele rejeita, ele não quer aquilo ali, ele quer alguma coisa para tirar a dor dele. E hoje nós temos no mundo um mundo assim, um mundo gemendo. E muitas vezes não sabendo que o peito está bem próximo dele, está acessível. O que vai saciar aquela angústia, aquela fome, está acessível. É só abrir a boca e dizer: vem, vem Jesus. Paulo relata que amar a Deus requer renúncias, sofrimentos. Amadas, infelizmente, nós vivemos um mundo hoje, uma teologia hoje em muitas igrejas que preferem esquecer esta parte. Preferem esquecer que seguir Jesus também tem um caminho de renúncia e de sofrimento. Ah, mas Jesus já sofreu na cruz por mim. Sim. Ele sofreu para te dar salvação, para te libertar do pecado. Deus se diminuiu, se manifestou como homem, morreu na cruz para nos livrar do pecado, para nos retomar o relacionamento com Ele. Só que a palavra de Deus diz que aquele que
quer seguir ele, tem que tomar a cruz e seguir. O sofrimento, ele vai vir. Só que Paulo também diz que se nós sofrermos por Cristo, nada vai se comparar ao que nós vamos receber na glória futura. Nós não estamos sós nesse caminho. Paulo, ele fala isso o tempo todo, do Espírito Santo, que vem para nos guiar, que vem para interceder por nós. E quando nós escolhemos, né, esse caminho, mesmo com sofrimentos, com angústias, esse caminho, ele vai trabalhar para o nosso bem, para o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa apacentar e ser apacentada, de acordo com o propósito de Deus. Só que o maior propósito do Senhor, amadas, é a gente ser justificada e glorificada no último dia. Esse é o maior propósito. A maior bênção que Jesus podia te dar, ele já te deu lá na cruz. Quando ele fala, está consumado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Restaurei o meu relacionamento com meu filho. E aquele que aceitar aquilo que eu fiz, aquele que aceitar o meu nome, ele é justificado. E ele vai ser glorificado no último dia. Vamos lá em Mateus 6. - 24 a 26. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amadas, não existe imparcialidade. Eu não quero sofrer com Jesus. Eu não quero sofrer, né, nesse caminho de renúncia com Jesus. Então você vai estar num outro caminho. Só que aquele lá não tem misericórdia nenhuma. O outro caminho de sofrimento, amada, ele é sofrimento para destruir mesmo. Não tem caminho. Não tem glorificação no último dia. Não tem Espírito Santo para consolar. Não tem Espírito Santo para guiar. Eu falei com o Senhor que essa é a palavra mais dura que eu já dei no encontro, nesse 1 ano de encontro. Foi, assim, a palavra mais dura que o Senhor me deu esse ano. Esse 1 ano de encontro. Não existe imparcialidade no mundo espiritual. Nós precisamos escolher quem nós vamos amar. Nós precisamos escolher quem nós vamos servir. Não existe imparcialidade. O que existe é que nós precisamos parar de ser crianças, neném, que está com fome e não quer deixar a mãe colocar o peito na boca. E nós precisamos entender que a gente precisa receber esse alimento do Senhor. E precisamos deixar Ele nos alimentar. Porque aí sim, nós vamos passar por sofrimentos? Sim. Mas nós vamos passar de uma forma diferente. Por muitas vezes eu passei por sofrimentos que eu não aguentei. Eu fiquei igual o neném. Cuspindo leite e morrendo de fome. Mas o Senhor tem paciência com a gente, porque Ele nos ama, não é assim?
Ele tem paciência. Ele faz igual a mãe. Não, filhinho, aqui é o peitinho. Né? Pega um pouquinho, passa no lábio, né? Da criança, para a criança sentir, né? O Senhor vai fazendo assim com a gente. Vai nos ensinando, com paciência, com amor. Só que quanto mais a gente demora a aprender, mais a gente sofre. Quanto mais o povo ele teve que andar 40 anos no deserto, porque eles não quiseram aprender de uma maneira fácil, eles tiveram que aprender da maneira difícil. E quantas vezes a gente fica igual esse povo, aprendendo da maneira difícil? A gente tem que escolher. Não é fácil seguir Jesus. Não é. Porque a gente tem que lutar, sim, contra as influências externas, contra o mundo espiritual, que nós temos um inimigo que não quer, e contra nós mesmos. Que eu acho que é o pior de tudo, gente. Eu acho que a luta pior que tem é comigo mesmo. Eu acho que é a pior. Vamos lá em 2 Timóteo 3. Nós vamos ler do 1 até o 9. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias tempos perigosos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas pelo pecado, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé, mas não irão adiante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Nós vivemos nesse tempo, amadas. Nós vivemos os últimos dias. Nós vivemos num mundo onde o ser humano, e nós mesmos, se a gente não vigiar, são amantes de si mesmo, amantes dos prazeres, aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Como que eu aprendo e não chego no conhecimento da verdade? Porque eu só aprendo na teoria. Eu sou aquele que só lê a palavra uma vez por semana, ou que assiste um encontro de mulheres na segunda-feira, e depois nem pensa mais sobre o que foi trabalhado, nem busca praticar aquilo que foi aprendido sobre a palavra. Eu aprendo só a teoria, mas na hora da prática, eu vou para a prática do Zeca Pagodinho, que é mais fácil, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou lá para a teoria do Zeca.
Então, amadas, nós precisamos ter as nossas escolhas. Nós precisamos lutar contra tudo isso aqui para que nós não nos tornemos essas pessoas. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Ninguém é isento da queda, amadas, porque nós somos carne. A nossa carne é corrupta. E se nós não tivermos o nosso espírito fortalecido, a gente não aguenta, não. Pela carne a gente não vai, só pelo espírito. Porque no espírito, quem vai te alimentar é Deus. E, infelizmente, a palavra diz, né, que eles não vão avante. Que essas pessoas não vão avante, não vão muito longe. Perseguições, sim, muitas. Sofrimento, sim, mas tem livramento. Tem perseguição, tem sofrimento, mas tem livramento. E o contrário disso? Você vai enganar e vai ser enganado. Então, amadas, nessa noite, o que eu transmito para as irmãs é o que Deus tem trabalhado muito comigo. Para que a gente permaneça nesse relacionamento. Por amor mesmo, que a gente possa dizer: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo esse Deus lindo, maravilhoso. Ele é tudo para mim. Que a gente tenha, né, como base, como sustento desse relacionamento, a palavra. E a palavra, ela vem sim para nos repreender, para corrigir, para instruir, para nós estarmos prontos para a boa obra do Senhor e para o último dia. Nós temos dois caminhos, né? Ou eu amo a mim mesmo e ao mundo, ou eu amo Jesus e a palavra dele. Nós temos dois caminhos. E o amor é uma prática. O amor é uma decisão prática. Falar que ama é muito fácil. Nossa, hoje a gente escuta eu te amo muito fácil, né, gente? Fácil, fala eu te amo. Ama mesmo? Vamos ver, né? E esse Deus, ele nos ama muito. Ele sofreu tudo por nós. Ele podia ter destruído a humanidade inteira e feito ela de novo. Não precisava ficar pelejando com a gente, não. Na hora que ele viu que a humanidade estava corrompida, ele podia pegar e falar assim: não, deleta tudo e vamos começar de novo. Mas por amor, ele preferiu vir aqui e morrer por nós, ao invés de destruir a gente. Nós não éramos dignos de nada. E nós vamos ser provados. Nesses últimos 2 meses, eu tenho sido provada em todos os meus aspectos. No sentido assim, será que ela ama mesmo Jesus? Ela ama a obra de Deus? Então deixa eu tirar tudo dela. Vamos ver se ela vai continuar? Ou se ela vai parar? Que a gente possa realmente amar Jesus. Porque uma coisa eu vou falar com vocês, amadas. A paz que eu sinto hoje, por ter ciência de que eu estou fazendo a melhor escolha, que é Jesus, não tem nem como explicar.
é experimentar realmente aquela paz que excede todo entendimento. De mim mesma. Mas para isso eu estou tendo que mortificar minha alma mesmo. Pegar ela, esmagar, triturar e falar, cala a boca, alma, que aqui agora quem manda é o Espírito. E aí o Senhor vai te enchendo. Vai te enchendo. E aí quando você vê vidas sendo transformadas, milagres, vidas sendo libertas, testemunhos de pessoas que te procuram e falam, nossa, aconteceu isso. Aí você fala assim, vale a pena. Vale a pena seguir esse caminho. Vale a pena envergonhar Satanás todos os dias. Vale a pena. Vale a pena amar a Deus. E quem não... E a gente pode pedir ao próprio Deus, né? Senhor, aumenta o amor, o meu amor pelo Senhor. Aumenta. Porque o amor é Ele. Então o amor vem dele. Amém? Eu quero passar um vídeo para finalizar a pregação, só que eu acho que se eu colocar esse vídeo na gravação, aí não vai poder publicar a gravação. Então, eu vou encerrar a gravação com essa mensagem, mas não vou encerrar a ministração. Tem o vídeo que nós vamos assistir, amém? Então, eu vou encerrar aqui, porque encerra aqui a palavra, né? Com essa mensagem. Vamos amar. Vamos escolher amar Jesus. Porque, por mais que tenham sofrimentos, o amor do mundo não compensa, não. O fruto é muito amargo no final. No início pode ser até docinho, mas o final dele é bem amargo. Amém? Eu vou encerrar aqui a gravação e aí depois eu vou passar o vídeo. Amém? E aí, para quem for assistir depois, eu mando o link do YouTube com a gravação, tá? Peraí.